Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, nosso carinho, nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Temos procurado falar em sequência a respeito das obras mediúnicas de Chico Xavier, sobre as obras de sua lavra mediúnica, desde a primeira, que foi publicada, Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. Muito importante conhecermos a sequência desse trabalho, porque a sequência desse trabalho nos mostra que houve um planejamento espiritual. Um planejamento espiritual que, felizmente, foi cumprido à risca por Chico Xavier e pelos espíritos amigos que, ao longo do tempo, se manifestaram por intermédio de suas faculdades. Nós já nos referimos, por exemplo, a este livro, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, de 1935, de autoria da mãe de Chico. E quando nós falamos a respeito deste livro, Cartas de uma Morta, nós também falamos que foi um precursor das obras de André Luiz. Sem dúvida alguma, Cartas de uma Morta foi uma obra precursora das obras que André Luiz haveria de escrever mais tarde, a partir da década de 40, mais propriamente, a partir da década de 1943, quando escreveu o livro Nosso Lar, sendo publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, em 1944. Então, estas obras obedecem a um planejamento espiritual. Obedeceram, desde Parnaso de Além-Túmulo, em 1932, um planejamento espiritual. Temos aqui um exemplar sem capa, todo sofrido, de tanto ser lido e mexido, do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é um best-seller, é um livro revolucionário, é um livro revelação, porque no livro Nosso Lar, André Luiz vem levantar um pouco mais a ponta do véu e nos mostrar como é a vida além da vida, como é a vida no mundo espiritual. E ele fala a respeito de Nosso Lar, que é uma cidade existente na dimensão espiritual, uma cidade que foi fundada, segundo ele, por distintos portugueses desencarnados no século XVI. Vejamos bem, ao mesmo tempo que o Brasil era descoberto e os portugueses colonizavam o Brasil por terra, o espaço geográfico e espiritual do Brasil, por assim dizer, também era colonizado. Esta cidade, de Nosso Lar, é uma cidade modelo. Este livro, ele comporta inúmeros estudos, inúmeras abordagens que podem ser feitas a respeito deste livro. Ele não está contando apenas uma história, ele não está narrando apenas a desencarnação de André Luiz, que na Terra foi o Dr. Carlos Chagas. Foi um grande benemérito, o Dr. Carlos Chagas, humanista,
um homem de grande cultura e que começou a escrever através de Chico Xavier, valendo-se de um pseudônimo, valendo-se do pseudônimo de André Luiz. E este livro, ele não deve ser simplesmente lido. Claro, ele pode ser lido como uma novela espírita, mas trata-se de um livro para ser estudado. Os capítulos são curtos, uma síntese extraordinária, cada parágrafo nos enseja muitas reflexões, muitas possibilidades ao pensamento para que nós possamos melhor entender a vida que nos espera além desta vida. Conforme dissemos, Nosso Lar foi publicado pela Federação em 1944 e foi o primeiro de uma série. O primeiro de uma série que André Luiz, então, passaria a escrever. Ele foi convidado por Emmanuel, não sem razão, evidentemente. Emmanuel, o coordenador da tarefa mediúnica de Chico Xavier, desde os primórdios, espíritos ligados desde muitas existências, Emmanuel convidou André Luiz para que André Luiz escrevesse através de Chico Xavier, tendo como motivo as suas experiências de espírito recém-desencarnado e nos trouxesse notícias do mundo espiritual. Interessante, antes de falarmos alguma coisa sobre este livro, Nosso Lar, nós gostaríamos também de colocar em destaque um livro póstumo de autoria de Chico Xavier, um livro que foi publicado pela Vinha de Luz, serviço editorial lá de Belo Horizonte, Sementeira de Luz. Está aqui este livro pelo espírito de Néio Lúcio. Néio Lúcio escreveu Jesus no Lar, Alvorada Cristã. Néio Lúcio é o pseudônimo de Arthur Joviano. Arthur Joviano foi um professor, foi um pedagogo, pai do Dr. Rômulo Joviano, que mais tarde seria patrão de Chico Xavier na fazenda, seria o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo. Este livro é um livro muito volumoso, é um livro de quase 700 páginas. Estas mensagens são muito instrutivas, belíssimas, ilustrativas, esclarecedoras. Estas mensagens, elas eram recebidas por Chico Xavier no culto do Evangelho no Lar, que era realizado na casa do Dr. Rômulo e sua esposa, na companhia dos filhos, dentre os quais Wanda Amorim Joviano. Wanda Joviano arquivou essas mensagens, guardou essas mensagens com muito carinho durante décadas e após a desencarnação de Chico Xavier, este livro foi publicado e é um livro que nos esclarece muito, porque vejamos bem, nós temos mensagens aqui recebidas por Chico Xavier desde 1935, ou seja, desde quando ele psicografou Cartas de uma Morta. Ele estava com 25 anos de idade. Mensagens de 1935 até 1949, não é? São 15 anos. Mensagens recebidas semanalmente, falando sobre os mais diversos assuntos. E aqui existe uma mensagem que nós gostaríamos de colocar em destaque, porque Arthur Joviano, que é o Néio Lúcio, Arthur Joviano, ele comenta o livro Nosso Lar que estava sendo escrito. Vejamos bem, esta mensagem de Arthur Joviano,
é do dia 18 de agosto de 1943. Possivelmente você não era nem nascido, não é? Em 1943, 18 de agosto de 1943, Chico estava com 33 anos de idade. E vejamos, os espíritos trabalhavam através de Chico Xavier em vários campos ao mesmo tempo, escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Ele estava participando do culto, recebendo essas mensagens, estava recebendo de André Luiz o livro Nosso Lar, outros espíritos se comunicavam por ele, os poetas, os trovadores, os sonetistas, o espírito receitista, como eles chamavam, também se comunicava através do Chico nas reuniões, receitando medicamentos homeopáticos, mas aqui Arthur Joviano, ele faz um comentário muito interessante sobre o livro Nosso Lar, que então estava sendo escrito. Estava sendo escrito capítulo a capítulo. O livro possui 50 capítulos. Então, vejamos bem, ele foi escrito rapidamente. O livro é composto de 50 capítulos. E Arthur Joviano diz o seguinte aqui nesta mensagem: estamos assistindo a sessão de vocês em torno das narrativas concernentes a Nosso Lar. Então eles estavam participando. Era uma pleiade. Muitos espíritos, enquanto André Luiz estava escrevendo, através de Chico Xavier, muitos espíritos ficavam ali na assistência, acompanhando o trabalho. Vejamos, trata-se de uma falange espiritual, de uma falange de espíritos esclarecidos, muitos deles superiores, muitos deles nem estavam tocando lá o chão da casa, vamos dizer assim, estavam assistindo tudo de mais alto. Estamos assistindo a sessão de vocês em torno das narrativas concernentes a Nosso Lar. Era como uma novela, né? Era como uma novela. Quase que toda reunião, um capítulo ou 2 capítulos do livro, e Chico escrevia numa velocidade impressionante. Folgamos por identificar-lhes o interesse, porque os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas os que proporcionam os maiores valores educativos. As sugestões desse livro são imensas. Os espíritos falando sobre o trabalho de André Luiz. As sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra. Por isso que nós falamos que o livro necessita ser estudado, parágrafo a parágrafo, meditado. Ele pode sim ser lido como uma novela, mas não se trata de uma novela, é um livro altamente instrutivo, altamente elucidativo. Sem que vocês sintam, prosseguiu Arthur Joviano, ou Néio Lúcio, sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Não somos mais o símbolo do rico a pedir água à bondade de Abraão em súplicas chorosas. Somos a criatura que compreendeu a própria necessidade e procura quebrar os laços da paralisia espiritual, observando Abraão e caminhando ao seu encontro. Afinal de contas, é preciso atravessar os abismos e, graças ao Pai Eterno, vamos atravessando os que nos separavam da zona superior. Na sessão seguinte, ou na sessão anterior, na reunião anterior, no dia 5 de agosto, Arthur Joviano já havia escrito sob o título aqui, O Operário
e a sua obra, também falando do livro. Ele dizendo aqui, o nosso livro é de fato um trabalho muito profundo, aparentemente dourado, com expressões quase fabulosas. É natural. Os elementos superiores não possuíam outro meio de trazer ao conhecimento dos leitores uma grande organização espiritual, senão desse modo. E creiam que as narrativas são pálidas no confronto com o real. Vejamos, num simples parágrafo, ele explica o livro, porque muitas pessoas imaginam que se trata de uma ficção. Não é? Nós conhecemos uma senhora, temos uma amiga em Portugal, espírita. Ela é portuguesa e, certa vez vinda ao Brasil, ela disse que quando começou a ler o livro Nosso Lar, ela imaginou que se tratasse de uma ficção, e ela deixou o livro. Ela encostou o livro de imediato e ela só conseguiu voltar a ler o livro e compreender o livro depois de 10 anos. Só depois de 10 anos, a dona Julieta Marques, ela é de Lagos, em Portugal, ela conseguiu voltar a ler o livro e compreender o livro, porque para ela começou o livro e disse assim, português é muito sistemático, é muito direto, né? Ela, não, isso é ficção, eu não quero ler ficção, isso é ficção, trata-se de uma audioficção. Aqui está a explicação, olha aqui. O nosso livro é de fato um trabalho muito profundo, aparentemente dourado, com expressões quase fabulosas. Essa explicação veio em 1943, antes do livro ser editado. É natural, os elementos superiores não possuíam outro meio de trazer ao conhecimento dos leitores uma grande organização espiritual, senão desse modo. Quer dizer, os espíritos procuraram o recurso, vamos dizer, mais didático, mais pedagógico, mais acessível, que pudéssemos compreender. Porque, vejamos bem, o Espiritismo é uma doutrina nova, surgiu em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, não é? Nós não temos aí nem 200 anos, de O Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, não é? Então, é uma doutrina nova. Aqui no Ocidente, a nossa concepção religiosa, a nossa formação, em geral, era uma formação católica romana, não é? Uma formação católica romana, com aquelas concepções teológicas da igreja, não é? Céu, inferno, purgatório, a existência de anjos, a existência do demônio, etc. Não é? Então os espíritos estavam escrevendo, né, como escreveram para uma coletividade que necessitava transitar de um pensamento para outro, de um pensamento um tanto ultrapassado, um pensamento um tanto arcaico, para um pensamento mais avançado. Como é que André Luiz, por exemplo, ele poderia nos falar a respeito da existência de cidades no mundo espiritual, quando nem mesmo Allan Kardec ele teve oportunidade de falar a respeito com os detalhes necessários, não é? No máximo, ele se referiu ao mundo dos espíritos. No máximo, ele se referia a acampamentos. Ele falava em acampamentos nos quais os espíritos viviam. Agora, vejamos bem, os espíritos iam deixar cidades na Terra para morar em acampamentos no mundo espiritual, que é um mundo mais elevado.
Então André Luiz, ele teve que adequar, não é? Quer dizer, a obra não é só dele. Chico Xavier dizia que André Luiz também era médium, ele trabalhou como médium, de mais de 10 espíritos, 13 ou 14 espíritos, formavam uma equipe, e tudo o que André Luiz escreveu, ele submetia ao crivo desses espíritos. Ele não escreveu nada sem submeter ao crivo desses espíritos, entre eles, com certeza, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos elevados, outros espíritos de elevada expressão, como o próprio Espírito da Verdade, que era o protetor de Allan Kardec e que foi o coordenador da terceira revelação em nome de Jesus Cristo, né? O Espírito da Verdade, que era médium de Jesus e que Chico Xavier nos disse certa vez tratar-se de João Batista. Certa vez Chico nos diz pessoalmente, na comunhão espírita cristã ainda, que Allan Kardec havia recebido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele havia recebido uma mensagem, uma comunicação, revelando a ele que o Espírito da Verdade era João Batista, não é? Isso nos disse Chico Xavier, e claro, cremos na palavra de Chico Xavier e não a colocamos em questão hora alguma. Muitos dizem que o Espírito da Verdade é o Cristo. É o Cristo. Sim, é o pensamento do Cristo, porque o pensamento do Cristo é que atuava através de João Batista. Era o pensamento do Senhor. João Batista era o portador do pensamento do Senhor. Ele, por sua vez, também se fez médium do pensamento cristão e atuou junto a Kardec e dezenas de outros espíritos na obra da codificação. Trata-se de um trabalho muito bem engendrado, de um trabalho muito bem organizado. Então, aqui neste livro, o Arthur Joviano, que é, repetimos, o nosso Neio Lúcio, ele nos fala que o mundo espiritual ele não encontrou outro meio de nos trazer esta revelação e as demais outras revelações que se seguiriam com outros livros de autoria de André Luiz, não é? E Nosso Lar é um livro que já, inclusive, já virou filme, não é? Já foi para as telas e já foi também aproveitado em cinema, novela, teatro, não é? Cinema, novela, teatro. E André Luiz, há uma mensagem dele que nós colocaríamos aqui no prefácio, à guisa de prefácio. Nós gostaríamos apenas de dizer aqui o que ele escreveu numa síntese extraordinária. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E é tudo isso que nós vamos aprender com as obras da doutrina espírita. Bem, nós vamos parando por aqui, continuaremos na próxima semana. Muita paz.